Depois de quase uma década de espera, finalmente tivemos a aparência de Imu-sama revelada, e isso traz consigo uma observação fantástica. Olha que incrível, você já percebeu que Oda usou praticamente todos os antagonistas de One Piece para construir aos poucos tudo o que Imu-sama representa? A verdade é a seguinte: mesmo lá atrás, quando Oda ainda estava escrevendo East Blue há mais de 25 anos, ele sempre soube como a história iria terminar. Não o seu processo todo, até porque ele achava que One Piece duraria ali cerca de 5 anos e agora a gente já tá vendo aí, chegando na terceira década e vamos pra cima. Ainda assim, é fantástico a gente pensar que não existe um arco ou um personagem criado sem que o Oda já soubesse como aquilo se conectaria ao fim, exatamente pelo fato dele saber o final da obra desde o início de sua publicação. Isso significa que a verdade sobre Imu parece definida desde o começo, e a gente sabe que One Piece tem muito espelhamento, mas a grande questão nesse vídeo é que dá para usar essa mesma lógica refletida para entender quem é Imu-sama. Porque apesar de Imu já estar presente há mais de 230 capítulos, a gente só recebeu fragmentos. Não sabemos sua aparência real, seus poderes exatos e origem ainda não são claros. Sua voz é ambígua e ainda não sabemos por que essa figura é aceita como o rei do mundo. Mas o Oda deixou pistas, e a principal ferramenta dele para isso sempre foi o uso de paralelos e inversões, algo que a gente já usou diversas vezes para cravar teorias aqui no canal, e errar outras também, faz parte. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso conscientemente, você sente isso na história. O Oda pega um arco ou um personagem já estabelecido e cria uma nova versão, às vezes mais extrema, às vezes invertida, às vezes só amadurecida, e muitas vezes é um pouco de tudo. O exemplo mais óbvio disso está entre o pré e o pós-time skip. Arlong e Rod Jones, por exemplo, ambos são homem-peixes apresentados no início de suas fases. Ambos odeiam humanos, ambos têm ligação com Fisher Tiger, mas Arlong já dominava Kokoyashi, enquanto Rod Jones ainda estava no meio da tomada da Ilha dos Tritões, algo de proporção muito maior. O mesmo acontece com Alabasta e Dressrosa. As duas ilhas foram controladas por tiranos, ambos chichibukais. Crocodile e Doflamingo só conseguiram agir porque o governo mundial permitiu. A diferença é que em Alabasta, Luffy interrompe o plano antes de sua conclusão. Em Dressrosa, o estrago já estava feito quando chegamos. É como se Oda estivesse mostrando o antes e o depois da mesma ideia. O mesmo vale para Sabaody e Egghead, os mesmos personagens, Kuma, Sentomaru, pacifistas, Kizaru, ou seja, o Oda ama, é apaixonado por paralelos e inversões. E é por isso que essa é uma ferramenta muito forte para uso em teorias e especulações. Então a ideia desse vídeo é simples: passar por vilões e arcos da história para entender o que cada um deles revela sobre Imu-sama. Porque, como você vai ver, e eu acho um tanto quanto surpreendente, tudo aponta para que ele seja a culminação de todos. East Blue, a base do mundo de Imu. Os vilões do East Blue estabeleceram a base do mundo como ele é hoje, um mundo moldado por Imu há 800 anos. Morgan, o Mão de Machado, por exemplo, foi nosso primeiro contato com a ideia de que os marinheiros nem sempre são heróis, que existe corrupção na instituição e que piratas nem sempre são vilões. Ele não queria proteger ninguém, só exercer o poder com sua mão literalmente de ferro. E isso existe por causa do sistema criado por Imu. Piratas são crucificados desde Joy Boy, que sabemos hoje ter sido o primeiro pirata. Pirata na prática, né, por assim dizer, é apenas um rótulo para criminalizar quem desafia o status quo do governo mundial. Morgan era uma fraude, beleza. Foi promovido por derrotar o Kuro, algo que ele nunca fez, e só repetiu isso constantemente porque foi hipnotizado pelo Django. E isso é importante, porque no início de One Piece, o Oda flertava muito com hipnose, Django, Mr. Golden Week, até a Vivi no mangá, né? Com aquela roupa de dança que, pelo amor de Deus, coisa bizarra. Mas aí mora um detalhe muito legal. Se o Oda não achava que One Piece duraria tanto, então essas ideias iniciais provavelmente têm algum peso pro final. Eu, particularmente, acho que hipnose e manipulação mental vão ser relevantes, talvez, pro século perdido.
E se os 20 reis foram manipulados? E se Lily foi hipnotizada? Isso explicaria muita coisa, inclusive o próprio Domi Reverse, a habilidade suprema de Imu-sama, que tem semelhanças gritantes com uma hipnose somada à transformação corporal e, claro, muito relacionada à possessão. Agora, Capitão Kuro também entra aqui. Ele usou a hipnose do Django para apagar sua identidade e viver nas sombras, acumulando riqueza. E Imu fez exatamente isso, governou o mundo inteiro das trevas. E olha que curioso, usando o bosta do Capitão Kuro como exemplo, eu levanto uma pergunta. Imu-sama já foi pirata? Se pirata é quem desafia o sistema e Imu venceu o reino antigo, aquele que parecia governar o mundo no passado, ou pelo menos ser uma instituição de grande peso, será que não faz sentido? Será que não faz sentido que Imu-sama tenha sido sim um pirata? Então, temos o lendário Bug. Bug é uma inversão quase perfeita de Imu. Ele cresce em fama enquanto Imu se esconde. Mas o pirata lendário é o único personagem que já tirou o chapéu do Luffy à força. E Imu guarda um chapéu gigante em Marijoa. Bug e Imu são os únicos ligados diretamente ao chapéu de palha. E você sabe por quê? Não, né? Nem eu. Não cheguei numa resposta ainda, mas não parece ser coincidência. Vamos então com o Don Krieg, que representa obsessão por armas. Ele acreditava que armamento era poder. Hoje sabemos que as armas antigas devastaram o mundo do século perdido. E Imu ainda usa esse tipo de poder, além, é claro, de tirar um 3/8 do seu grimório, espada, adaga, facosa aí, mano, e por aí vai, né? E agora vamos falar do Mihawk, que entra aqui, né, não exatamente como um vilão, mas claro, uma figura antagonista lá no arco do Baratie, que aparece como um paralelo visual a Imu-sama. Os olhos vermelhos e circulares. E sim, para quem não sabe, os olhos originais de Drácula e Mihawk são coloridos em vermelho, tá? No mangá feito pelo Oda é assim, mas no anime eles colocaram amarelo porque sim. Talvez isso seja um sinal de linhagem, talvez uma pista sobre os Cavaleiros Sagrados. Os dois são pessoas que vivem sozinhas, extremamente poderosos e aparentemente muito entediados. E Arlong fecha o East Blue com chave de ouro, mostrando como cada um desses personagens representa algo do governo de Munerona. O Homem-Peixe criou sua própria tributação celestial na Vila Kokoyashi. Isso matou a Belimer, escravizou a Nami e é literalmente uma miniatura do sistema de tributo celestial dos dragões celestiais. O Arlong copiou Imu sem nem saber da existência desse soberano. Ou melhor, o Arlong deu indícios de como esse mundo gigantesco funcionava. Só que tem aquele detalhe bem legal. O domínio de Arlong é praticamente um foreshadow em pequena escala do que vai acontecer com o governo mundial. A sua queda é iminente. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Lipe e esse é o canal Chapéu de Palha, e a revelação de Imu-sama traz uma gama enorme de possibilidades pra gente. Esse é um vídeo que eu queria trazer pra vocês há algum tempo e os últimos capítulos reforçaram muito essa ideia, com a aparência dele e tudo mais. Então deixa o like, se inscreve no canal e agora, meus queridos, simbora, que depois ainda vem muita coisa boa pra falar da obra que é One Piece. A Grand Line e os paralelos cada vez mais claros. Os primeiros vilões que precisamos discutir são aqueles que conhecemos na Reverse Mountain, Vivi e Mr. Nine. É bizarro, mas isso é um paralelo enorme com Imu, porque eles foram nossa introdução a Baroque Works. Presta atenção! Um grupo com 20 membros principais, tal como a aliança liderada por Imu para a fundação do governo mundial através de seus 20 reinos. Quem era a traidora desse grupo? Exatamente Nefertari de Lily. E quem era a traidora da Baroque Works? Exatamente, Nefertari de Vivi. Agora vamos ao próximo vilão. Já falamos da Baroque Works, chegou o momento de falar sobre o seu líder que provavelmente, e para surpresa de muitos, é o antagonista com paralelos mais evidentes com Imu-sama. O plano de Crocodile para dominar Alabasta envolvia causar uma seca, Imu para dominar o mundo envolve causar uma inundação, Crocodile queria Pluton, uma arma ancestral que destrói ilhas, Imu tem em sua posse uma suposta arma ancestral que já destruiu uma ilha,
todos os paralelos que eu citei, Baroque Works, 20 Reis, 20 Membros, Traidores, estão presentes aqui porque ambos eram os líderes dessas organizações. Além disso, Crocodile quase matou o Cobra por informações sobre Pluton e Imu matou o Cobra por ele ter informações demais. Crocodile secou uma flor de lírio em sua introdução. Imu foi encontrado no Salão das Flores com uma foto de Lily, que no caso carrega o nome da flor de lírio, que nunca retornou a Alabasta, local onde todos os planos de Crocodile ocorreram. As conexões entre eles são bizarras e isso justifica Alabasta como a primeira grande saga da história. Repito aqui, Oda planejava que One Piece terminasse em 5 anos. Então os arcos como o de Alabasta deveriam ser cruciais para o seu desfecho. E de fato, vemos paralelos claros no final do Novo Mundo. Pluton prestes a ser usado, Vivi retornando, Crocodile como figura-chave da Cross Guild. É a repetição da história e ela cada vez mais ganhando peso. Oda, claro, vai adicionar elementos únicos para Imu, características que só pertencem a ele, para que ele não seja só um fragmento de todos os outros vilões, ele tenha sua própria faceta, ele tenha uma junção de vários elementos ali, mas que esteja no seu próprio nível, com sua própria expressão, ambições e desejos. Falando em ambição e desejo, seguimos para ninguém mais ninguém menos que Marshall the Teach, introduzido em Jaya, famoso por seu discurso sobre sonhos. Barba Negra é um paralelo plausível como antagonista final, semelhante a Imu, formando um triângulo com Luffy. Teach avançou manipulando os outros, assim como Imu provavelmente fez. Mas o ponto de maior destaque aqui é a semelhança de suas ambições. Imu-sama é o soberano absoluto desse planeta. E para alcançar esse patamar, ele certamente teve a mesma determinação e sonho que hoje Marshall the Teach tem: se tornar o rei do mundo. E não importa o que seja necessário, ele o fará para assim realizá-lo. Vale notar também que a fruta do Barba Negra é a fruta das trevas, da escuridão, e Imu ele age também muito nesse âmbito, então ele também está totalmente relacionado a trevas. Enel e Imu-sama compartilham o mesmo senso de divindade. Ambos se enxergam como deuses supremos sobre tudo que os cerca. Em One Piece, a verdade é que Skypiea funciona como um microcosmo do mundo inteiro, onde a dominação absoluta, os recursos controlados e a percepção de ordem divina refletem em escala menor o que Imu exerce sobre o mundo inteiro. Assim, Enel antecipa, em versão limitada, o tipo de poder e visão que Imu tem sobre si e toda a história. Mais uma vez, tá? Um arco e um vilão bem no início de One Piece que gritam alto características de Imu-sama. Agora o Fox, Sei que uma galera vai achar graça, mas ele pode parecer apenas um pirata trapaceiro ali em Long Ling Long Land, mas o Dave Back Fight revela um padrão importante, um método de subir ao topo através de manipulação, truques e enganação. Fox venceu 920 rodadas sem grandes riscos, mostrando como piratas mais fracos podem dominar adversários poderosos com estratégia e paciência. Eu acho que outra conexão que vale fazer aqui é Dave Back Fight foi criado por Dave Jones, uma figura que também está conectada a Imu-sama. A própria Cypher Pool, a agência secreta de inteligência do governo mundial, reforça ainda mais essa conexão de Imu com os vilões, trabalhando nas sombras, espiando e manipulando recursos essenciais. Eles indicam a existência de alguém como Imu no topo, coordenando operações que o mundo nunca percebe, e quando é necessário, eles agem. Até Imu é capaz de deixar seu posto para assumir o campo de batalha. Assim como o Guernica mencionou a Drake, a ideia de um líder secreto controlando tudo faz sentido no contexto de Imu, que utiliza outros vilões e agentes como ferramentas em seus planos. Inclusive, é impossível não olhar para esse painel do Rob Lute disfarçado e não notar a semelhança gritante com a figura de Imu-sama. Moria é outro paralelo direto. Suas sombras e manipulação de mortos-vivos lembram o poder do nome Reverse de Imu, que também utiliza
entidades sombrias, pentagramas e manipulação de objetos e pessoas para manter o controle. Trevas, sombras e escuridão. A gente não precisa ir muito fundo aqui para entender. O Moria rouba sombras e Imu, através de seu pacto, praticamente rouba a alma, a vontade das pessoas. Inclusive, o arco do Moria termina com um monstrão do Florian Triangle aparecendo, e cada vez mais as pessoas assimilam essa criatura bizarra ao próprio Imu. E claro, em Thriller Bark também temos Wars, e nesse momento a gente vê que Imu tem chifres que se assemelham ao do personagem, mas tem suas diferenças. Só que existe um elemento muito conectável entre os dois, que é Imu tem 3 caveiras na sua espécie de cinto ou seu próprio rabo de seta, e Wars ostenta 3 caveiras em seu cinto. Ah, e ainda sobre Wars, a gente não sabe a cor da pele de Imu-sama, mas por parecer um diabo, muito se estima que ela seja vermelha, exatamente como esse poderoso gigante ancestral. Caesar Clown é bizarro, tá? Mas retrata um exemplo perfeito de 2 elementos fundamentais para Imu. Primeiro, a necessidade de ciência como vemos através da Mother Flame, mas ainda mais importante, o uso da humanidade como instrumento, seja através de experimentos, escravidão ou manipulação social, paralelos claros com a dominação de Imu sobre o mundo. E esse ponto é interessante porque se estende a outro vilão que para mim esse aqui é absolutamente incrível, Dom Quixote do Flamengo, que oferece paralelos ainda mais evidentes. Ele é um ex-dragão celestial com ambições de dominar o mundo e profundo conhecimento sobre o tesouro nacional de Marejoa, algo que o próprio Imu quer esconder do mundo. Sua maior façanha, porém, foi transformar o próprio sistema de liderança em seu instrumento. O Doflamingo controlou o rei Riku e o fez atacar seu próprio país contra sua vontade, a mesma coisa que Imu fez contra Elbaf. Ambos são personificações de controle e usam da manipulação de outras pessoas, tanto física quanto figurativa, para instaurar seus reinados. Inclusive, a alcunha do Doflamingo é Demônio Celestial, que casa perfeitamente com a figura de Imu. E outro ponto-chave que conecta Doflamingo ao Imu é a sua obsessão pela Ope Ope no Mi, cuja cirurgia perene provavelmente foi realizada no Rei do Mundo. A Big Mom entra como outro paralelo importante. Sua habilidade de capturar e manipular almas mostra como se pode controlar o mundo sem violência direta aparente. Ela coletava almas a cada 6 meses, usando-as para criar aliados e dar a impressão de um mundo feliz e vivo, quando na verdade tudo era uma fachada para manter a sua influência. Isso reflete o que vemos em Marejoa, onde o governo mundial mantém escravos e forças invisíveis para sustentar a sociedade, criando um sistema de poder mascarado por normalidade. E claro, a gente não pode deixar de esquecer da introdução de ambos, que carrega similaridades poderosas, como a canção anunciando sua chegada e elementos inanimados ganhando vida para assim compor a sinfonia. E o Kaido, bom, talvez represente o obstáculo absolutamente insano de força, controle, armamento, destruição nacional, além de também ser um dragão celestial, algo que ecoa com o fato de Imu ser quem é, e a forma bizarra de sua transformação demoníaca, que pra mim, cara, tá simplesmente incrível. E então, chegamos a Elbaf, onde o vilão principal, pois é exatamente Imu-sama. Meus queridíssimos, esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado. Cara, de verdade, não esquece, tá? Canal Chapéus de Palha, a gente faz conteúdo de One Piece aqui com muito afinco, com muito carinho por essa obra. Então se inscreve se você também é apaixonado por essa história. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo. E é isso, cara, muitas teorias, muita análise pra fazer. Agora que Imu-sama apareceu, aquela sensação de reta final grita em nossos corações. Pelo menos no meu deu aquele de... Cara, agora sim. Eu acho que eu nunca senti tanto que One Piece se encaminha para o fim. E o incrível disso é que vários mistérios continuam em aberto e, claro, a gente vai continuar trazendo aqui discussões, debates, teorias e muito mais. Então é isso, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, tu já sabe aonde, meu querido, no próximo vídeo. Então, beijo, queijo no seu coração, tamo junto demais, valeu!